Senhoras e senhores, agora teremos a palestra com o tema A Fiscalização do IBS, garantir racionalidade aos contribuintes sem ferir a autonomia das administrações tributárias dos entes federativos. Convidamos para compor a mesa, para coordenar os trabalhos desta apresentação, o senhor Felipe Costa Ramos. Felipe é formado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, pós-graduado em Finanças e Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, auditor fiscal da Receita Municipal de Porto Alegre há 12 anos, tendo atuado em diversos projetos de modernização e inovação na administração tributária. Atualmente é superintendente adjunto da Receita Municipal de Porto Alegre. E convidamos ao palco o palestrante, senhor Fabrício das Neves da Meda, secretário adjunto da Fazenda do município de Porto Alegre. Com a palavra, o senhor Felipe Costa Ramos. Alô, boa tarde a todos. Agradeço o presidente Johnny e a diretoria da EMU pelo convite para compor essa mesa, junto com o secretário Fabrício, que vai falar sobre o tema A Fiscalização do IBS, garantir racionalidade aos contribuintes sem ferir a autonomia das administrações tributárias dos entes federativos. O mini currículo do Fabrício aqui. Secretário adjunto da Secretaria Municipal da Fazenda de Porto Alegre, possui pós-graduação lato sensu em Auditoria e Perícia pela Instituição Educacional São Judas Tadeu, graduado em Ciências Contábeis pela FURG, assessor técnico do Gabinete do Secretário da Fazenda em 2024 e 2025, chefe de Gabinete da Secretaria Municipal da Fazenda de 2020 a 2024, assessor parlamentar da Secretaria Municipal da Fazenda de 2017 a 2020, membro da Câmara Técnica da Abrasf, membro do Programa de Assessoramento Técnico à Implementação de Reforma à Tributação sobre Consumo do Ministério da Fazenda. Faltou aqui também dizer que o Fabrício é um dos caras que mais entende de reforma tributária no Brasil. Inclusive, o Fabrício ontem foi citado pelo senador Eduardo Braga no relatório da CCJ do PLP 108. Mas eu acho que ninguém quer ouvir eu ficar puxando o saco do Fabrício aqui, então, Fabrício, a palavra é tua, porque o tempo é curto e o tema é espinhoso, né? Bom, boa tarde a todos. Agradecer muito o Johnny, principalmente pelo evento. Eu estava ouvindo ali todos que apoiam o evento e a gente vê uma infinidade de associações de auditores, sindicatos de auditores, e aí eu acho que esse é um destaque importante, né? Porque sempre se enxerga essas associações, sindicatos, como sempre preocupados com a questão corporativa, e veja quanto a gente cresce e aprende e investido por essas associações e sindicatos que acabam promovendo também a formação. Eu acho que os auditores fiscais, de uma forma geral, em todas as esferas, muito da sua competência, da capacidade que tem em implementar projetos desafiadores como essa reforma tributária, vem também do apoio das suas associações no desenvolvimento também disso, que é tão importante, que é o nosso crescimento, o nosso aprendizado, esse momento de parar, refletir sobre as questões e aprender, e valorizar cada vez mais o nosso trabalho. A apresentação ficou pronta há alguns minutos atrás, porque o assunto... qual era o objetivo aqui da fala, né? É falar um pouco dessa questão da fiscalização, porque a gente tem... A reforma tributária muda com tanta coisa, mexe com tantos assuntos, mas esse eu acho que é muito especial para nós, né? Entender qual é o nosso papel nesse negócio. Senão a gente está vendo as coisas acontecerem
E isso, para mim, ficou mais relevante falar ainda, porque, recentemente, eu vou falar um pouquinho disso, o deputado federal Pedro Paulo fez uma fala desastrosa, eu acho que todo mundo aqui ouviu, e aí me pareceu ainda mais importante que aquela velha história que o óbvio às vezes precisa ser dito. Então, vamos falar um pouquinho do óbvio. Então, esse é um pouquinho do objetivo desse tema, e em diversos fóruns que eu participo eu tenho insistido que esse tema é um tema central, que tem que estar na discussão, porque é o nosso papel, é o que a gente vai fazer ali na frente. Só que, claro, que falar sobre fiscalização, a gente tem lá a Constituição Federal, ok, não vai mudar, já está posto lá na emenda. O que está na Lei Complementar 214, até ontem eu também diria, já está lá, é lei complementar. E aí depois eu tinha muitas coisas sobre o que está no PLP 108. E aí era um desafio, porque o PLP 108 que saiu da Câmara tem um texto, que esse é público, a gente conseguiria tratar, mas já se sabia que tinha diversas alterações propostas, e eu estava um pouco em cima do laço aqui para entender o que a gente traz, o assunto, enfim, mas pelo menos foi divulgado o relatório ontem à noite. Então vamos falar de muita coisa aqui que já está no relatório e que já são avanços e que eu acho que é importante a gente trazer, discutir, enfim. Então, um pouco da ideia era falar sobre isso, contextualizar um pouquinho as administrações tributárias, histórico, previsão, dias atuais, e falar daquela fala desastrosa do deputado. As competências do Comitê Gestor do IBS e das administrações tributárias, o que é de cada um, o que é a competência do Comitê Gestor, o que é a competência ainda das administrações tributárias dos entes, e depois finalizar fazendo esse entendimento aí de como a gente busca a racionalidade no processo de fiscalização, na nossa atuação, sem perder a autonomia. Dá para conviver com isso? Então, é um pouco da ideia do que a gente vai conversar hoje. E aí, aquilo que eu falei no início, a gente vai falar um pouquinho do óbvio, porque parece que o óbvio para alguns não é tão óbvio. Há 4.000 anos antes de Cristo já se tinha notícia da nossa atividade. E por que isso acontece? Porque, independente do modelo de governo que se tenha, da época, todo governo precisa de recurso. Então, a gente pode estar lá no Império Romano, que precisava expandir o território, precisava de infraestrutura, precisava se defender de agressão. Para isso, eu preciso de dinheiro e eu preciso arrecadar para isso. A gente vem para os tempos atuais, graças a Deus, uma mudança significativa, mas o dinheiro continua sendo muito necessário, talvez mais ainda, porque hoje as políticas sociais acabam exigindo ainda muito mais dos governos que não só a questão de antigamente. Então, hoje a gente precisa dar conta de saúde, a gente precisa dar conta de educação, os municípios cada vez mais precisando dar conta de segurança ou de outras competências que sequer seriam nossas, mas que estão caindo no nosso colo. Para isso eu preciso de recurso. E se eu preciso de recurso, eu preciso de quem cobre. Por quê? Porque ninguém paga porque gosta. Todos nós somos contribuintes. Ninguém gosta de pagar. Então, chovendo no molhado, mas parece que a gente precisa chover no molhado, é por isso essa relevância que se tem na história, estamos falando de 6.000 anos, na atividade de arrecadar, de cobrar impostos. E aí, ainda dentro dessa etapa de contar o óbvio, tem dois dispositivos que eu acho que todo mundo aqui já sabe, inclusive de cor, mas eu acho que é importante cada vez mais e toda vez a gente revisitá-los, que são esses dois incisos do artigo 37 da Constituição Federal, o 17 já desde a redação original, e depois o 21 inserido pela Emenda Constitucional 2003. Não é nenhuma benesse ao nosso cargo, não é nenhuma vantagem, não é nenhum privilégio. Isso é um privilégio necessário para o Estado. Por isso, as carreiras da administração tributária, as carreiras de fazenda, deveriam ter precedência sobre as demais. Por quê? Porque são mais bonitos, melhores? Não, mas porque há 6.000 anos isso é fundamental para qualquer Estado, para qualquer governo. Então, acho que é importante a gente relembrar, a gente ter sempre presente essas questões. E aí vamos vindo um pouquinho mais para os dias atuais, e aí o que acontece? A gente se depara
com essa fala do deputado Pedro Paulo, onde ele está fazendo ali uma comparação ou tentando defender uma posição sobre estabilidade, e aí ele dá como exemplo de que, bom, vejam o fiscal do ISS, temos a reforma tributária, acabou o ISS, eu não preciso mais do fiscal do ISS. Aí eu ouvi isso e fiquei pensando, bom, mas a reforma tributária acabou com o ICMS, então não precisamos mais do fiscal do ICMS? Por lógica, me parece que também não precisamos mais. Também a reforma tributária acaba com o PIS e a COFINS. Então, também não precisamos mais do auditor fiscal que cuida de PIS e COFINS. Para quem não sabe, a Receita Federal também tem auditores fiscais específicos para esses tributos que estão sendo extintos. Então, também não precisamos mais. E isso não é uma fala de qualquer um. E aí eu penso com os meus botões, mas eu, auditor fiscal, fiscalizo tributo ou eu fiscalizo empresas? Eu fiscalizo contribuintes? Eu fiscalizo contribuintes. A reforma tributária acabou com contribuintes? Mas vamos adiante. E aí eu acho que esse é um ponto importante. Gostei muito de ter escutado ali no início também que tem diversos secretários de Fazenda, de municípios, inclusive de município de Santa Catarina, prestigiando o evento. Eu acho que é um momento muito importante para a gente realmente entender o que é essa reforma tributária, quais são os desafios que a gente tem e fugir de falácias. Porque aí vai um deputado desses e faz essa fala, e tem muito prefeito que ouve isso e diz, boa, que bom, menos uns caras para eu pagar, vou acabar com esse negócio lá, como se fosse um grande negócio. Então, é importante a gente cada vez mais ter argumentos para contrapor essas posições, e são posições recorrentes. Eu tenho diversos colegas relatado esse tipo de posição. Agora a gente não precisa mais se preocupar. Agora o fiscal do Estado vai resolver, não preciso mais, porque o município vai receber aquilo que tiver ali. E aí, então, algumas questões que a gente precisa trazer. A base do ICMS hoje são mercadorias. A base do ISS são serviços. O que significa, o que a reforma está trazendo? Ela está trazendo uma ampliação da base para todos. Hoje, a quantidade de fiscais de ISS, como fomos citados, ela atua sobre uma base de contribuintes, reforço, fiscalizamos contribuintes e não impostos, sobre uma base de contribuintes muito inferior a que a reforma tributária vai nos apresentar. Porque, para além dos contribuintes que hoje são fiscalizados pelos auditores fiscais municipais, eu passo a ter uma gama enorme de contribuintes que também passam a ser contribuintes de IBS do município, de cada um dos nossos municípios. Da mesma forma, podemos acabar com o fiscal do ICMS, porque o ICMS acabou? Mesma situação. A situação deles também agrava, porque a base de contribuintes que hoje são contribuintes do ICMS é muito menor do que a base de contribuintes do IBS. Tá? Por uma questão simples, agrega uma gama de contribuintes que hoje são contribuintes de ISS e passarão a ser contribuintes de IBS, portanto, também aumentando o desafio das administrações tributárias estaduais. E não é diferente na questão federal, porque não é o fato de acabar com o IBS e a CBS, de acabar com o PIS e COFINS, mas entra a CBS, também com uma base mais ampla, também com toda uma alteração da forma como ela como é tributada. E aí, então, avançando naquilo que a gente combinou ali no início, o que já tem hoje, e isso me parece que está consolidado, está na Constituição, a emenda constitucional 132, que trouxe a reforma tributária, para deixar bem claro o que são as competências, porque então a gente tem escutado aí alguns dizerem que, bom, a fiscalização estadual resolve a questão do IBS, eu não preciso mais de fiscalização municipal. Já tem gente dizendo que nem a fiscalização estadual é necessária, a fiscalização federal resolve, porque o imposto é nacional, tem a CBS junto. Então, vamos olhar um pouquinho como é que ficou isso. O que é competência do comitê gestor? O comitê gestor tem competência para fiscalização do imposto? O comitê gestor só tem
3 competências definidas na Constituição. Compete ao Comitê Gestor editar o regulamento único, arrecadar o imposto, a competência de arrecadação do imposto é do Comitê Gestor, e é competência do Comitê Gestor decidir o contencioso administrativo. Ponto. Vocês podem procurar todo o resto da emenda constitucional, são apenas essas 3 as competências do Comitê Gestor. Competências que eram nossas e deixaram de ser, passaram ao Comitê Gestor. Qualquer município aqui não poderá arrecadar IBS diretamente. A arrecadação do IBS não é mais competência de nenhum dos entes. O Estado do Rio Grande do Sul não arrecadará IBS. A arrecadação é do Comitê Gestor. Decisão do contencioso não é mais dos entes. A decisão do contencioso é do Comitê Gestor. Agora, a fiscalização está muito clara no inciso 5 do artigo 156b, que a fiscalização, o lançamento, a cobrança, a representação administrativa, a representação judicial, etc., continuam na competência das administrações tributárias. Ao Comitê Gestor compete a coordenação da atividade, tão somente. Eu acho que isso é importante a gente também ter presente. Para além disso, o 156A, que é o dispositivo constitucional que institui, que cria o IBS, ele vai também determinar que uma lei complementar disporá do processo administrativo fiscal do imposto. O processo administrativo fiscal do imposto inicia pela fiscalização. Então, vamos dar uma olhadinha no que a lei complementar já trouxe sobre sobre fiscalização e que já está definido. Também tem se ouvido muito falar de uma fiscalização única, que envolva CBS, IBS. Veja, a Constituição Federal disse que lei complementar dispõe sobre o processo administrativo fiscal. O que a lei complementar fez? Deixou muito claro no artigo 324 que a fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias e a constituição do crédito, enfim, e indica a CBS, compete à administração, à autoridade fiscal da administração tributária da União e do IBS, as autoridades fiscais das administrações tributárias de estados, Distrito Federal e municípios. Então, a lei complementar a quem compete fazer a regulação disso já está trazendo o indicativo de que CBS, quem fiscaliza e lança, é a administração tributária da União e IBS, estados e municípios. Um outro ponto que eu gosto de destacar, que eu acho que é muito relevante, mas aqui eu também tive que fazer modificações porque o relatório do senador alterou, é o artigo 325, porque dentro do que a gente se propõe a falar aqui, não é falar da fiscalização, mas também falar de ser racional ao contribuinte. Tá? Então, isso é uma grande preocupação que os contribuintes têm tido com o IBS, é dizer, bom, agora eu vou ser fiscalizado por todo mundo. Né? Isso é sempre o que está na pauta, sempre que a gente ouve os contribuintes, essa é uma grande preocupação. E aí tem algumas garantias que a lei complementar já trouxe. Uma delas é a possibilidade ou até a obrigação do compartilhamento das informações obtidas. Eu acho que isso é um avanço relevante. Se a gente olhar lá naquele dispositivo constitucional que a gente visitou aqui no início, em que ele já determinava lá em 2013 o compartilhamento de informações que nunca aconteceu, ou que sempre bateu na trave, foram diversos ENATs. Aproveitar para lembrá-los que o ENAT desse ano vai ser aqui em Porto Alegre, todos convidados, precisamos estar lá, acho que o tema também vai ser muito relevante. Mas, assim, toda a história de ENAT, sempre a discussão sobre compartilhar informações e quanto isso sempre foi difícil. De novo, vem aqui, eu acho que é um grande avanço. Só que aí o que vem, e algumas alterações que... Isso aqui é primeira mão, tá? Quem não se prestou ainda ou não conseguiu, não teve tempo de ler o relatório do senador, isso já são alterações, isso não está hoje. O artigo 325 da Lei Complementar 214 não tem esse parágrafo 4º. Esse parágrafo 4º é a proposta, mas eu estou trazendo aqui porque eu acho que é muito relevante do ponto de vista da racionalidade para o contribuinte no processo de fiscalização. Então, a determinação do ambiente que trata já o 325, que já está lá,
a necessidade de ficar arquivadas as respostas e esclarecimentos que sejam feitas ao contribuinte por meio dos procedimentos, o procedimento de fiscalização de qualquer dos entes federativos. Aqui é uma questão muito importante, vedada a solicitação em outro procedimento de fiscalização relativo aos mesmos fatos geradores, ao mesmo período. Qual é o objetivo disso? Racionalidade. Eu não posso permitir que uma administração tributária fiscalize um contribuinte, peça uma série de documentos e passa um mês, vem uma outra administração tributária e solicita os mesmos documentos. Isso não faz sentido. Isso a gente precisa garantir ao contribuinte racionalidade nesse processo, porque é um processo mais complexo. Então, isso, se aprovado o relatório como ele veio, isso estará presente, eu acho que isso tem uma relevância muito grande. Uma outra questão é que o processo administrativo tributário de qualquer dos entes serão levados em consideração pelos órgãos de julgamento. Então, tu ter um repositório do que já aconteceu com aquele contribuinte, o que ele já foi fiscalizado, quais são os elementos que foram utilizados, e tu poder utilizar isso novamente sem ter que pedir ao contribuinte, sem ter que intimar e trazer o problema ao contribuinte de ter que estar produzindo novas informações que ele já forneceu. Ainda das alterações, e aqui é o ponto absolutamente negativo, é impressionante o retrocesso e a força com que as instituições financeiras atuam nesses assuntos. Então, assim, absurdamente apareceu isso no relatório. Estou trazendo aqui para fazer a crítica e todos aqueles que tiverem condições de participarem de qualquer fórum que consiga, critiquem, porque, de um lado, a gente tem a determinação da criação de um ambiente de compartilhamento de informações, visando dar racionalidade ao processo, protegendo o contribuinte, mas aí vem o relatório e, infelizmente, traz lá. No item do que não será compartilhado, nós temos ali o item A, a linha A, ok, eventualmente há uma informação que foi obtida de um governo estrangeiro que tem regras próprias. Até aí, ok. Protegido por sigilo judicial. Bom, se houve uma determinação do Poder Judiciário de que aquela informação não seja compartilhada, ok, decisão judicial se cumpre. Agora, a linha C é lamentável. Depois de tantas discussões que já foram levadas ao STF, o STF já consolidando o entendimento que sim, todas as administrações tributárias têm acesso a isso, aí vem isso, eu espero que a gente consiga ainda retirar, mas, enfim, trouxe aí essa vedação ao compartilhamento direto das informações obtidas por força do artigo 6º da Lei 105. Então, aqui foi mais para trazer uma crítica do relatório do que a gente conseguiu olhar de ontem à noite para agora, e ainda com o risco de estar falando aqui já ter uma nova versão do relatório, né? Porque isso também acontece. Aí depois um outro dispositivo que eu acho que é importante a gente trazer, o artigo 329, acho que isso tem muito a ver com a construção que muitos municípios, estados já vinham trazendo. Porto Alegre é pioneiro nisso, e sempre enfrentou a dificuldade. O que é? É tentar buscar com que o contribuinte se autorregularize. E, para isso, a gente tinha dificuldade de uma ferramenta que apoiasse, porque havia aquele entendimento lá, em função do Código Tributário Nacional, de que qualquer movimento do fisco já afastaria a espontaneidade do contribuinte. É uma construção já de muito tempo, que já se evoluiu, mas eu acho também importante que finalmente tenha uma previsão legal, clara, que não traga mais dúvida ou possibilidade de algum questionamento sobre isso. Então, infelizmente, e eu falei desse assunto no SEMAT do ano passado, nós tínhamos mais 2 incisos ali, que infelizmente foram suprimidos, mas, enfim, pelo menos nós já temos um apoio na legislação de uma previsão da não exclusão da espontaneidade do sujeito passivo naqueles processos que ainda não são um procedimento de fiscalização. Um outro avanço que tivemos, diversos entes já tinham isso na sua legislação,
mas a lei complementar acaba trazendo isso para todos, no IBS e na CBS, que é a possibilidade da colocação do contribuinte em regime especial de fiscalização. Alguns entes já têm isso no seu ordenamento, mas agora nós temos uma normatização nacional que permite, então, aplicar, e eu acho que isso vem muito ao encontro de racionalidade no processo, no tratamento com o contribuinte, de que é tratar aqueles que que cumprem, que recolhem, que pagam seus impostos, que buscam estar em dia, é um tratamento. E aquele que procura trazer problema, não recolher, sempre precisar de algum incentivo da fiscalização para adimplir as suas obrigações, que eles tenham, sim, só esses, um tratamento diferenciado, para que se possa também tratar a todos como eles devem ser tratados. A gente, invariavelmente, acaba sendo muito mais sancionador e trazendo mais dificuldade para contribuintes que não precisariam por conta dos maus contribuintes. Então, eu acho que esse é um dispositivo que também é muito importante, mas é importante que a gente aprenda a usá-lo também. Tem ali, eu não trouxe todos os incisos, mas traz as hipóteses de inclusão de um contribuinte num REF. E aí eu chamo a atenção muito para o último, prática reiterada de infração da legislação tributária. Aí já tem discussões em diversos fóruns que, bom, se eu estiver fazendo uma fiscalização e eu verificar que já há uma prática, ou seja, se ele já... e a própria lei complementar fala isso um pouco mal construído, na minha opinião, mas daria a possibilidade de entender que se eu verifico que ele repete no mesmo procedimento que eu estou realizando, no mesmo período, ele repetiu, eu já poderia considerar a prática reiterada, muito nos moldes do Simples Nacional, até porque foi cópia fiel do dispositivo. Só que lembrando que ali no Simples Nacional, o objetivo é excluí-lo de um regime diferenciado. Aqui não. Aqui é inserir um contribuinte que seja relevante e acompanhá-lo. Então, eu acho que aqui a gente vai ter que ter um cuidado ainda para usar, porque senão o regime especial de fiscalização vira o regime de fiscalização. Porque aí eu insiro todo mundo lá dentro. Então, me parece que fazer mais sentido a prática reiterada quando eu faço um procedimento, encerro uma fiscalização e o autuo. A partir daí, se eu tiver um novo procedimento, e aí me parece que a reiteração estaria mais caracterizada. E se o próprio inciso 2, a linha B desse inciso, ele já traz uma possibilidade para caso eu verifique no próprio processo de fiscalização que ele vem reiterando, e aí, claro, aí precisa verificar fraude ou a questão de redução do valor a ser arrecadado, ou seja, já teria ali uma saída para aquele mau contribuinte, que eu não precisaria ampliar a interpretação. Agora a gente migra, então, para o que tem sobre fiscalização. O que tem sobre fiscalização na 214 que me pareceu relevante trazer foram esses dispositivos. Tem outros, mas que regram muito mais o procedimento e menos a relação que nós, auditores fiscais, temos. E eu acho que aqui um pouco do foco é entendermos em que mundo a gente está. Como a gente fiscaliza IBS? A gente pode ir lá, a gente depende do Estado, a gente só vai fiscalizar postos de lavagem de carros, a gente só vai fiscalizar estacionamento, eu ouço muito isso por aí. O PLP 108 é quem traz um pouco mais de informação sobre isso. Até ontem, trazia bem menos. A redação do PLP 108, que está aprovada na Câmara e que está no Senado, ela é muito mais sutil, ela trata menos assuntos. Já o relatório que foi apresentado ontem, ele modifica bastante o PLP 108, e, na minha avaliação, modifica para melhor. Ele traz respostas que surgiram, respostas a dúvidas que surgiram durante a construção do 108, mesmo após a aprovação da Câmara, e que eu acho que são relevantes. Um primeiro ponto é o artigo 2º, que vai repetir que Estados, Distrito Federal e municípios exercerão de forma integrada
exclusivamente por meio do comitê gestor, as seguintes competências. Aí eu reforço de novo que aqui está falando das competências do comitê gestor, aí na lei complementar, e ela vai reforçar. O que compete ao comitê gestor? Coordenar. Então, do ponto de vista de fiscalização, ele coordena, ele não fiscaliza. Tá? Então, ele vai coordenar a fiscalização, o lançamento e a cobrança relativas ao IBS, que serão realizadas pelas administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O comitê gestor pode lançar? Não, não pode. Ah, mas tem um auditor fiscal que está lá. Se ele está lá, ele está cedido. Ele não está na administração tributária do ente, que é a quem compete fiscalização, lançamento e cobrança do tributo. Eu acho que isso é sempre importante. O artigo 3º traz grandes alterações, que eu imagino que todos aqui vão estar vendo muito provavelmente pela primeira vez. Não sei se alguém já teve contato com o texto, já teve curiosidade de olhar ali, mas eu acho que esse é um grande avanço, porque havia muito questionamento sobre a questão territorial. Eu tenho competência para fiscalizar em Canoas, eu tenho competência para fiscalizar no estado de Minas Gerais. Como é que funciona a territorialidade no IBS? Alguns defendiam, sim, o imposto é nacional. Portanto, sim, eu tenho, porque eu posso ter um contribuinte em qualquer lugar do país. Mas isso era uma dúvida. E a gente vai ter muitas dúvidas assim, porque toda a doutrina que se tem hoje na área tributária, ela está alicerçada nos tributos, nos conceitos tributários que nós tínhamos até então. E a reforma tributária é absolutamente disruptiva com isso. Nós não tínhamos na história um tributo compartilhado. Tem algumas esquisitices, como, por exemplo, cota-parte. Nós temos cota-parte de um tributo que é nosso. Eu nunca vi isso. Tu ter cota-parte do teu próprio imposto, era muito mais simples ter acertado a alíquota. Ora, se eu tenho uma parte da alíquota, o Estado tem outra, então aumenta a minha. Agora, não faz o menor sentido eu ter uma cota-parte do meu imposto. Então, assim, tem muitas esquisitices, muitas novidades nesse processo, e a doutrina vai ter que caminhar para construir novos entendimentos. Mas essa era uma preocupação, que é a questão da territorialidade. Acho que a proposta que o relator apresentou ontem, e que foi trabalhada, discutida, enfim, a gente teve participação nessa construção, eu acho que ela atende bem e ela vai trazer, então, traz como possibilidade o território, e aí esclarece uma dúvida que poderia surgir, eventualmente um contribuinte que está instalado no teu território e não vende nada no teu município. Toda a produção dele é para fora. Aí ele poderia alegar, não, mas tu não tem competência de me fiscalizar porque eu não pago um centavo de IBS para ti. Aqui já está resolvido no seu território, ainda que realizem operações destinadas a outros entes federativos. Resolve esse primeiro eventual problema que podia surgir. E depois traz qualquer localidade, aí atendida a algumas circunstâncias, quais sejam, que realizem operações destinadas ao seu território. É absolutamente devido que assim seja. Né? Eu tenho que ter acesso e conseguir fiscalizar empresas que, ainda que não estejam situadas no meu território, realizem operações em que o fato gerador é considerado meu território. Além disso, a previsão das delegações. Né? Se houver delegação de competência, bom, por óbvio, eu posso também atuar em qualquer localidade. Aí uma outra explicação que eu acho relevante, que foi para a lei complementar para tentar espancar qualquer dúvida, que aquele disposto lá na linha A, ou seja, qualquer localidade que tenha operações destinadas ao meu território, ainda que seja na condição de indícios, ou seja, formalmente ele não tem, mas eu comprovo por indícios. Eu tenho indícios que demonstram que, sim, ele tem operações, só ele não está declarando. Também me autorizaria ou me resolveria a questão da territorialidade. O parágrafo 2º traz uma questão bem interessante, que é como funciona o processo de fiscalização. Ele já traz aqui um insight de como isso funciona. E aqui, dentro muito da racionalidade, eu não posso permitir que o contribuinte seja fiscalizado por diversas administrações tributárias. E, para isso, eu preciso o quê? Aí eu preciso privilegiar aquela competência lá do comitê gestor, que a gente falou, que é de coordenação.
Então, o que o dispositivo, o parágrafo 2º vai dizer? Que aquele ente federativo que resolve fiscalizar determinada empresa, ele faz um registro de interesse desse procedimento no comitê gestor. Para que isso? Para que o comitê gestor consiga divulgar e outras administrações tributárias que tenham interesse naquele procedimento também se habilitem. Esse registro ele vai trazer lá, obviamente, qual é o contribuinte, qual é o período objeto da fiscalização e os motivos que fundamentem o processo. O que também é interessante, novidade que trouxe aqui. Aqui, isso já tinha previsão um pouquinho diferente, mas o artigo 4º, que já era conhecido, esse aqui não mudou, é o mesmo que já estava no relatório, mas eu destaco no caput, que eu acho que isso é uma garantia muito grande que as administrações tributárias, principalmente municipais, buscaram, conseguiram e continua lá, e a gente precisa trabalhar para que continue, que é a parte final do caput, que é a vedação, a segregação de fiscalização entre esferas federativas por atividades econômicas, porte do sujeito passivo ou qualquer outro critério. Ou seja, nada pode ser tirado da minha competência de fiscalizar, porque, independente do porte da empresa, independente do setor econômico que ela atue, ela é contribuinte e muito relevante para o meu município. O parágrafo 1º já estava no anterior, ele traz aquela questão que é a distribuição do valor da multa punitiva para aquelas administrações tributárias que estejam no processo de fiscalização. Isso é uma forma de motivar. Por que tem aquela previsão de que eu posso fiscalizar uma empresa que está no meu território, ainda que ela não tenha operações no meu território? Porque, num primeiro momento, eu vou entender o seguinte, que daqui a pouco, para a administração tributária daquela cidade, pouco importa. Por que eu vou perder meu tempo fiscalizando uma empresa que não tem operações para mim, ou seja, não gera arrecadação? Lembrem disso, porque eu vou falar o quanto isso que eu acabei de dizer é uma falácia. Mas, ok, ainda estamos pensando assim. A tributação é no destino, essa fábrica produz tudo para fora, não vende nada aqui, ou seja, IBS 0 para mim. Por que eu vou fiscalizar ela? Bom, além do motivo que eu vou trazer daqui a pouco, tem esse também, que todas as administrações tributárias que se habilitarem e participarem no processo de fiscalização, toda a multa punitiva apurada naquele processo é rateio entre as administrações tributárias que fizeram o procedimento. Ou seja, obviamente o principal é devido de acordo com o que a lei complementar define, o local da operação, etc. Isso não muda. Mas a multa punitiva ela é exclusivamente das administrações tributárias que participaram do procedimento de fiscalização que apurou. E aí aqui traz, já tinha um pouco a previsão, mas traz que na hipótese de haver 2 ou mais entes federativos interessados, como é que isso vai funcionar? Então, trazendo de novo que aquele que tem interesse informa, ele não pode ir direto abrir o procedimento, tem um tempo. Se houver 2 ou mais interessados, há uma previsão de como o comitê gestor resolve isso para que essa fiscalização seja única, integrada, que atue de forma conjunta e integrada. E aí, esses já eram critérios que já estavam anteriormente na legislação, acho que na legislação não, no PLP, acho que todos já tiveram contato, que é a ideia da titularidade e da cotitularidade. Quais são os avanços que esse dispositivo, a meu ver, que o relatório de ontem trouxe? Ele trouxe, primeiro, a previsão de que essa titularidade e cotitularidade, isso não estava claro no PLP, isso tinha sido deixado para regulamento, mas ele traz já a definição de que titular e cotitular são de esferas federativas diversas. Ou seja, sempre que eu tiver 2 ou mais, eu preciso ter o titular e cotitular. E quando eu for definir titular e cotitular, se eu tiver esferas federativas diversas, ou seja, se eu tiver pelo menos um município, pelo menos um estado, eles não podem ocupar a mesma posição. Se titular é estado, cotitular é município. Se titular é município, cotitular é estado. Obviamente, com a exceção para aqueles casos em que só tenha uma esfera federativa interessada. Uma outra questão muito controversa, que muito se discutiu e que o relatório acabou trazendo, e eu acho que, de uma certa forma, busca pacificar essa discussão, é como fica a questão do lançamento. Porque o lançamento é
de um ente, é um crédito tributário daquele ente, e como é que fica um outro ente está lançando, uma outra administração tributária está lançando? Tá? Lembrando que com o contribuinte só se relaciona titular e cotitular. Então, vamos pegar qualquer exemplo, o município de Canoas seja titular de uma fiscalização, o Estado do Rio Grande do Sul cotitular. Estão lá no procedimento de fiscalização em que se habilitaram Bento Gonçalves, Caxias, Porto Alegre, Pelotas. Como é que fica o crédito tributário desses outros entes que estão envolvidos? Tem competência Canoas e Rio Grande do Sul para efetivar um lançamento que vai beneficiar Rio Grande do Sul e Pelotas? Essa era uma dúvida que estava posta. O que o relatório trouxe? Primeiro, uma delegação de competência daqueles, já prevista em lei, que aquelas administrações tributárias que participam do processo, ou seja, que se habilitam lá atrás para participar daquele processo de fiscalização, eles já estão delegando competência para o lançamento. Estão delegando competência ao titular e cotitular para o lançamento. Então, as demais administrações tributárias que se habilitarem ao procedimento fiscalizatório e não figurarem como titular e cotitular serão denominadas participantes, considerando-se havida a delegação de competência dessas administrações tributárias, titular e cotitular, para o lançamento decorrente do referido procedimento. Então, vai lá Canoas e Rio Grande do Sul, que vão fazer toda a interface com o contribuinte. Ao final, eles vão lançar o crédito tributário completo, obviamente separado e identificado o que é de cada administração tributária envolvida, e a delegação para isso já está prevista na lei complementar. Para além disso, a lei complementar presume uma delegação, e aí não só para o lançamento, mas como para o procedimento de fiscalização para as demais. Porque também pode ter tido. Nesse exemplo que eu dei, tem lá, sei lá, Caxias do Sul que não participou do processo. Então, o inciso 4 vai trazer uma presunção que, se ele não se habilitou ao processo, ele delega não só o lançamento, como delega também o procedimento de fiscalização, obviamente, salvo manifestação expressa em contrário, no prazo regulamentar. Ele também pode levantar a mão e dizer, não, eu não vou participar e não delego. O que, convenhamos, pouco provável, porque das duas uma, ou ele vai querer participar, ou ele vai querer mais que lancem por ele. Não, ninguém está aí para rasgar dinheiro. Tá? Então, me parece, mas pelo menos trouxe para a lei, pretende trazer para a lei complementar essas definições de forma clara, para que não fiquem dúvidas depois e não abram possibilidade para o próprio contribuinte questionar. Olha só, Canoas e Rio Grande do Sul me autuaram, só que nesse lançamento aqui tem créditos tributários que sequer são deles. Então, é nulo esse auto. Então, a lei complementar tenta dar endereçamentos para isso. Uma outra questão que também foi muito discutida, era muito controversa e está vindo para o texto o lançamento, quando se está falando de, por exemplo, o Estado não pode lançar só o IBS dele e o município não pode lançar só o IBS dele. Sempre que uma administração tributária municipal efetivar um lançamento de IBS, ele vai ter que somar as alíquotas, porque o IBS é o somatório da alíquota municipal e estadual. Não é possível um lançamento tributário de IBS com alíquota apenas de um dos entes, seja município, seja Estado. Então, aqueles dispositivos vão servir mais para quando tu tem situações de municípios de outro Estado que não estão representados, ou Estado que não participou ou não se habilitou no processo de fiscalização, mas vai ter a garantia do seu lançamento. Ainda dentro, eu estou tentando trazer sempre esses dois lados da moeda, né, as garantias que nós, entes, temos na fiscalização, mas, de outro lado, as garantias que o contribuinte precisa ter no processo. E aí o inciso 6 traz isso, que o contribuinte será informado da abertura com a identificação de quem é o titular e cotitular, lembrando que, pelo que está escrito até agora, só titular e cotitular têm o acesso ao contribuinte e fazem a interface com o contribuinte. Que é o que eu acabei de falar. Então, os atos procedimentais serão exercidos pelo sujeito passivo, pelas autoridades das administrações tributárias que figurarem como titular e cotitular.
Uma outra questão que eu acho que é muito relevante para o contribuinte, mas também para nós, administrações tributárias, é que durante esse processo a lei complementar já previu, veja, é um processo de fiscalização com diversos entes, que podem ter diversos entes envolvidos. Muito provavelmente, qualquer sinalização do comitê gestor que algum ente intenciona fazer uma fiscalização em qualquer contribuinte que diga respeito a mais de outros entes, eles vão se manifestar, vão querer participar. E aí, quando tu tem uma equipe de fiscalização que esteja formada por administrações tributárias de estados, talvez mais de um, administrações tributárias de municípios, com certeza mais de um, tu pode ter divergências de entendimento. Então, a lei complementar já trouxe uma previsão de que, em acontecendo isso, até porque não há hierarquia, titular e cotitular, eles servem para a interface com o contribuinte, eles não há uma hierarquia na discussão do auto de lançamento em si ou do processo de fiscalização, então qualquer divergência há uma previsão de que ela seja sanada durante o processo. O que também melhora muito a garantia para o contribuinte de que ele não vai ter que lidar com interpretações distintas, eventualmente no mesmo lançamento, ou daqui a pouco um lançamento apartado, porque há uma divergência de interpretação entre as administrações tributárias. Acho que é um ganho para nós, administrações tributárias, também, porque temos uma oportunidade a cada fiscalização de consolidar entendimentos, então acho que todos ganham com isso. Indo para o final, não sei como é que eu estou de tempo, para tentar assim, fechar, quais são as simplificações e garantias que dá para enxergar já aí e dá para demonstrar que temos em relação aos contribuintes, que é uma preocupação reiterada que a gente tem escutado aí em diversos fóruns. Ele não se relaciona com 100 e tantas administrações tributárias. Não há esse risco. O contribuinte vai se relacionar com 2 administrações tributárias no máximo. Titular, cotitular, preferencialmente uma de cada esfera, e pronto, é essa a interface que ele tem. Então, é uma falácia essa preocupação, que com a reforma tributária agora vão ter 500 fiscais na minha porta, não é verdade, isso está garantido. A questão do aproveitamento de documentos, isso é outro grande avanço. Hoje já há algumas discussões sobre isso, porque aí tem uma fiscalização municipal, depois tem uma fiscalização federal, e aí tem documentos que ele vai apresentar em duplicidade, e tem que ser assim, a gente não acessa processos de auditoria federal, eles não acessam processos de auditoria municipal, então eu acho que esse é outro ganho para o contribuinte, o aproveitamento de todos os documentos que forem apresentados. O domicílio tributário eletrônico também traz uma garantia ao contribuinte, saber onde ele vai ser intimado, por quem, não ficar com a preocupação de, bom, o município faz de um jeito, o Estado faz de outro, a tendência é que se resolva tudo via domicílio tributário. Uma outra questão é esse entendimento já harmonizado, que a gente falava agora há pouco, ou seja, durante o próprio processo de fiscalização, qualquer divergência já é sanada e resolvida pelo comitê gestor entre aquelas administrações tributárias, então ele já recebe um entendimento harmonizado daquilo que está sendo cobrado, enfim. Então, acho que esses são destaques em relação à simplificação e garantia que os contribuintes passam a ter nesse processo. Do ponto de vista da participação das administrações tributárias, eu acho que isso é muito relevante para nós. Não há impedimento nenhum, nenhuma administração tributária pode ser colocada ao lado, à parte de um processo de fiscalização. Então, há uma garantia de que, mesmo que não seja titular ou cotitular daquele processo, ela pode participar como participante, tem a previsão legal da figura dela. Há aquela vedação à segregação por atividade ou por porte econômico, acho que isso também é muito relevante, para acabar com esses pré-conceitos de fiscal de ISS, e que a gente vê, infelizmente, por aí de novo. Também é uma vantagem para nós a uniformidade de entendimento, essa possibilidade de, dentro desse processo, ir uniformizando entendimentos com os colegas de outros municípios, colegas do Estado, de outros estados. Acho que isso também é um avanço. E a questão da garantia do lançamento. E aí eu acho que é importante isso, a gente falava lá no início que
eu exaltava o fato de ter secretários de Fazenda municipais presentes, porque tem se reiterado muito essa questão, mas eu não preciso mais, Estado vai lançar por mim. E aí eu quero trazer essa questão que eu acho que é bem... faltou uma aqui, que sumiu a minha... Mas, enfim, que é bem relevante, que é... Lembrem-se, e aí eu falei lá no início, eu disse que eu ia falar sobre isso, me interessa fiscalizar uma empresa que, ainda que esteja no meu território, não destina IBS para mim porque não realiza operação para mim? Interessa? Gente, interessa e muito. Porque a regra do destino, que está lá no artigo 11, que eu acho que todo mundo já deu uma boa olhada nele, porque é a nossa ferramenta de trabalho daqui para frente, ela só vale para definir para onde vai o recurso a partir de 2077. Lembrem-se que como é que vai se dar a repartição? Lembra que eu falei? A arrecadação é competência do comitê gestor. Quem arrecada é o comitê gestor. Como é que o comitê gestor devolve o dinheiro para o ente? Não é pela regra do destino ainda. 80% já na largada é pelo teu coeficiente. Coeficiente que a gente está tentando formar agora de 2019 a 2026, certo? É isso. Agora eu pergunto para vocês, coeficiente é uma fatia. Eu tenho uma fatia do bolo. Se esse bolo for menor, a minha fatia diminui? Óbvio. Se o bolo for maior, minha fatia aumenta. Então me interessa sim fiscalizar. Porque ainda que aquela indústria que está no meu município venda toda a produção lá para o norte do país, o bolo é o mesmo. Se ela não estiver recolhendo IBS, eu perco nos 80%. Porque o bolo é o mesmo. Vamos lembrar disso. Toda a arrecadação de IBS vai para o comitê gestor, e aí desse bolo sai a fatia de cada um. Então, se essa empresa que está no meu quintal não está recolhendo, eu estou perdendo nos 80%. Então, esse é um ponto relevante para explicarmos para os nossos gestores a relevância do processo de fiscalização. Para além disso, um outro exemplo que eu acho muito interessante é, quando o Estado está fiscalizando no IBS, pouco importa para o Estado se o fato gerador aconteceu em Canoas ou se aconteceu em Santa Maria. Não interessa nada, porque ele vai receber o dele. Foi no Rio Grande do Sul. E aí Canoas, que é muito mais hábil, tem uma equipe boa, vai lá e vai estar brigando pelo que é dela. E daqui a pouco lança tudo lá. E aí Santa Maria, que optou por não ter mais fiscal de SS, perdeu. Então, é muito relevante a gente modificar esse entendimento equivocado que tem surgido em relação à fiscalização. Lembrem-se, a base ampliou significativamente. Não só porque nós passamos a contar com contribuintes que não eram nossos contribuintes e passarão a ser, os estados passam a contar com contribuintes que não eram seus contribuintes e passarão a ser, mas, para além disso, nós temos contribuintes que sequer eram nossos, nem de estados nem de municípios, como, por exemplo, locação de veículos. Então, assim, eu tenho todo esse universo de uma base muito mais ampla e que, se eu já não dava conta de fiscalizar a base que eu tinha, quanto mais agora. Então, precisamos sim investir, precisamos sim melhorar a nossa capacidade, e a capilaridade dos municípios vai ser muito importante, porque uma nota fiscal ao consumidor não emitida é recurso que não entra mais no teu ente, fica lá no comitê gestor. Isso é outra questão para se ter em mente. Hoje, o cara não emitiu uma nota fiscal lá, mas ele botou na declaração, está tudo certo. Ou se ele recolher, está tudo certo. A partir de agora, não mais. Se ele não emitir a nota fiscal ao consumidor final, essa nota fiscal ao consumidor final é a que dá o start ao comitê gestor da distribuição. Percebam isso.
todas as operações que tiverem entre contribuintes, entre contribuintes do imposto, ou seja, o que tem se chamado de B2B, toda a relação entre empresa e empresa, ainda que haja o recolhimento do imposto, ele vai para o comitê gestor, ele não vai para o teu ente. Ele vai ficar lá no comitê gestor. Por quanto tempo? Por quanto tempo for necessário, até que a empresa que detém aquele crédito praticar uma operação em relação ao não contribuinte, a um consumidor final. Como é que eu sei que ela praticou essa operação? Por uma nota fiscal ao consumidor. Que só a gente aqui no município sabe se aconteceu ou tem condições de acompanhar de perto. Então, levem também esses argumentos, ainda que eventualmente pareçam óbvios, porque, como a gente viu no início, a gente precisa ficar repetindo o óbvio. Presidente, se me permite, duas questões, do ponto de vista do que eu queria trazer sobre fiscalização e essa racionalidade, eu acho que está dito, é isto. São alterações que estão no relatório de ontem, né, então ainda passíveis de alteração, mas eu acho que a gente avançou muito ao que estava lá. Mas eu queria trazer duas notícias também do relatório, uma em relação ao Comitê Gestor, Conselho Superior, que eu acho que é uma dúvida de todo mundo, então eu acho que era interessante para quem não teve tempo ainda de ler. O relator trouxe duas grandes novidades. Uma para o Conselho Superior Provisório, que é o que já tem membros estaduais e não tem membros municipais por conta da dificuldade da questão da eleição. A proposta que ele traz para esse provisório, que é aquele que vai até 31 de dezembro de 2025, é que as entidades envolvidas, FNP e CNM, façam a indicação direta. Assim como já está acontecendo no pré-comitê gestor, indicação direta, FNP indica 13 e seus suplentes, CNM indica 14 e seus suplentes, e a única condição é que essa nominata tenha sido aprovada na instância máxima de decisão de cada uma das associações. Resolveria, eu acho que isso é muito importante, os estados acabam, nesse formato que estão, por mais que queiram compartilhar decisões, acabam tomando decisões sozinhos porque a gente não está lá. Então, eu acho que isso é uma solução boa. Se aprovado, as entidades têm prazo até 31 de outubro para fazer essas indicações. Para tentar resolver a questão da eleição, e aí eu acho que todo mundo participou disso, houve manifestação do próprio presidente do Congresso Nacional de que havia sim um acordo e que ele precisava ser cumprido, e eu acho que isso é importante dizer, a revelia de CNM, FNP, mas eu acho que é importante trazer. Já houve um pagamento pelo apoio que CNM teria dado à reforma tributária, qual seja essa disparidade entre a representação. Então, são 14 e 13, e eu estou falando isso porque o presidente do Congresso Nacional afirmou já diversas vezes que esse foi o acordo. E isso está lá na emenda constitucional e está garantido. Só que o que acontece, o imbróglio um pouco surge disso, em função de que haveria movimento de uma das associações para tentar eleger todos os membros municipais, o que traria um problema. Qual foi a saída que o relator tentou trazer? E que está lá no relatório dele, alterando, então, o provisório, mas, no definitivo, ele altera, determinando que cada uma das entidades proceda um processo eleitoral próprio para aquilo que se convencionou ser de cada uma. Então, FNP teria que fazer um processo eleitoral para definir as 13 posições que são dos municípios ponderado pela população, e CNM teria que organizar, então, a eleição dos 14 municípios que são voto direto, 1 para 1. Essa é a proposta que ele está trazendo, acho que ainda vai ter discussões, mas acho que tem alguns avanços. Tem uma outra discussão de fundo, que é a questão de quem representa. Uma das associações defende que o mandato é da pessoa física e não do município. Isso a outra associação rebate, porque a representação dos estados é dos estados e não da pessoa, não do CPF.
né? Então, se o governador trocar o secretário da Fazenda, que hoje são os representantes do Conselho Superior, ele também muda. Na forma como está redigido e é defendido por uma das associações, isso não seria possível ao prefeito. Uma vez eleito, o CPF que está vinculado ao município, o prefeito não pode mudá-lo, poderá no máximo destituí-lo, mas aí ele perde a vaga, assume o outro. Então essas ainda são divergências que estão colocadas, mas para trazer rapidamente para vocês aí algumas das novidades num assunto tão relevante para nós, que é o Conselho Superior que é a representação municipal no Conselho Superior do IBS. Então isso é o que está no relatório que ele apresentou ontem. E, por último, uma outra questão é o contencioso administrativo. Nós vamos ter aqui diversos colegas muito capacitados que vão trazer essa matéria do contencioso administrativo, contencioso judicial, mas o relatório trouxe mudanças significativas nesse processo. Lá no início, quando se propôs os textos, né, o programa de assessoramento técnico da reforma tributária, que congregou estados, municípios, União, junto lá à Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, construiu esses PLPs. A ideia do contencioso muito debatida, muito discutida, mas que, ao fim e ao cabo, foi a definição dos 3 entes para encaminhar o projeto de lei, foi que cada um cuidaria do seu contencioso e não haveria uma instância de uniformização. Então, o contencioso do IBS teria uma primeira instância, uma segunda instância e uma instância de uniformização de eventuais divergências entre as segundas instâncias do IBS. E a CBS teria o caminho já definido via CARF. Essa era a decisão. Quando o PLP 68 foi apreciado, e depois o PLP 108, houve a posição no Congresso Nacional de que não era possível, que precisaria ter uma instância de uniformização de eventual divergência num provimento administrativo definitivo do IBS, contrário a um provimento definitivo da CBS. E aí fizeram o grande problema do PLP 108, que foi jogar isso para o Comitê de Harmonização, o que gerou uma confusão monstruosa, porque o Comitê de Harmonização é um comitê de administrações tributárias municipais, estaduais e federal, com o objetivo de harmonizar a interpretação, obrigações acessórias. E aí, com esse movimento indicando que este comitê teria a palavra final no processo administrativo fiscal, no contencioso, gerou todo um movimento de contribuintes para ter cadeiras nesse comitê, de procuradores para ter cadeira nesse comitê, o que desvirtuaria absolutamente o comitê. Então, a gente fez essa defesa no Senado Federal de que havia um equívoco nisso, que não era esse o caminho para harmonizar a jurisprudência ou ter uma decisão de uniformização entre os tributos, e se apresentou alternativas, até abrindo mão daquela posição original, inicial, de que não houvesse. Tá bom, vamos dar um passo atrás, vamos aceitar. E aí a proposta que foi levada foi da construção de uma 4ª instância. E o objetivo é que essa 4ª instância fosse absolutamente residual. Ou seja, eu só acesso essa 4ª instância na ocorrência de uma divergência nas últimas instâncias de cada um dos tributos. Essa seria a proposta que a gente até acordou, até aceitava, dando um passo atrás na posição original. Infelizmente, a proposta que veio apresentada pelo relator acabou, na minha opinião, e aqui na minha opinião mesmo, trazendo um prejuízo maior. Ele cria a 4ª instância, só que ele não mantém ela residual. Ele, na minha opinião, ele mata a 3ª instância do IBS, que deveria ser de uniformização, e permite que, a partir desta 2ª instância, você já acesse uma Câmara Nacional, o que vai trazer uma morosidade incrível, porque tu afunila o processo que podia ser muito mais rápido. Só para dar um exemplo para vocês. O contencioso do IBS está pensado em primeira instância e segunda instância de forma regional. Então, eu tenho uma Câmara recursal do IBS no Rio Grande do Sul
e tem uma Câmara Recursal do IBS em Minas Gerais. Se um contribuinte hoje, pelo que estava pensado no PLP 108 originalmente, se o contribuinte hoje ele tem uma decisão na segunda instância no Rio Grande do Sul e ele verifica que há um provimento diverso proferido pela Câmara Recursal de Minas Gerais, ele teria o recurso de uniformização a essa terceira instância do IBS para resolver isso. Então, o objetivo dessa terceira instância do IBS é uniformizar o entendimento das câmaras recursais das 27 câmaras recursais que o IBS tem. Com essa alteração, o relator coloca o acesso a essa Câmara Recursal, a essa Câmara de Uniformização, essa terceira instância de uniformização, apenas para aquilo que for legislação específica de IBS. Gente, legislação específica de IBS é 10%, se tanto. É uma discussão de alíquota. E que não tem, dificilmente vai ter divergência. E aí ele permite que esse contribuinte, que chegou numa segunda instância no Rio Grande do Sul, por exemplo, e ele verifica que há uma decisão divergente, não é nem, veja, não é nem do CARF, é uma decisão divergente de outra Câmara do próprio IBS, que se poderia jogar para a terceira instância, seria muito mais racional. Não, ele já pode ir direto para a Câmara Nacional, e aí eu estou falando de uma Câmara Nacional que vai julgar da mesma forma problemas similares na CBS, mas aqueles que realmente deveriam estar na quarta instância, que são muito residuais, ou seja, eu afunilo o processo. E aí eu quero lembrar que hoje tem R$1 trilhão no CARF. Ao passo que, nos contenciosos de estados e municípios, o processo é muito mais célere. Tem muito menos dinheiro parado. Então, isso é um grande prejuízo, é um grande risco ao IBS. R$1 trilhão é a previsão de recolhimento do próprio IBS de um ano inteiro. Então, assim, é um problema, eu acho que a gente precisa, vamos trabalhar aí temos uma semana aí, vamos trabalhar para tentar mudar isso, porque ficou muito ruim a solução que foi dada. Ao passo que o que a gente defendia nos parece muito mais racional, que é, mantém o que tem, o CARF tem lá as suas 3 instâncias, o IBS tendo as suas 3 instâncias, você vai resolver 80% dos problemas ali. E só vai para essa Câmara Nacional o que é residual, que é aquilo que realmente foi discutido em todas as instâncias do IBS, e matéria similar tendo sido enfrentado por todas as instâncias do CARF, se ainda assim tiver divergência, gente, é pouco provável, porque a legislação é a mesma. É muito difícil imaginar uma matéria que tenha sido julgada por primeira instância de IBS, segunda instância de IBS, uniformização de IBS, e aí encontrar divergência na esfera federal. E o contrário é verdadeiro. Por quê? Porque a legislação é a mesma. O julgador do CARF vai estar julgando em cima de uma lei que é igual à lei que vai estar julgando o julgador de IBS. Então, era muito mais racional, porque essa quarta instância seria absolutamente residual, pingaria lá meia dúzia de processos, ao passo que, do jeito que está, não só torna ociosa, eventualmente, a estrutura de terceira instância dos dois, porque o contribuinte vai poder ir direto lá, né, como vai afunilar aquela estrutura que não é grande. São 4 julgadores do CARF, 4 julgadores do IBS e mais 4 julgadores de contribuintes, sendo 2 de cada uma das esferas. Então, assim, eu acho que ficou muito ruim e acho que é um ponto de atenção para a gente correr atrás. Afinal, o que fica no contencioso não chega no nosso cofre aí, então acho que é um ponto de atenção. Desculpa ter passado aí do tema, mas, enfim, eu acho que era interessante trazer essa notícia aí em primeira mão, tendo em vista o relatório que foi publicado e que a gente precisa se debruçar sobre ele agora. Muito obrigado. Parabéns, Fabrício, pela palestra. É sempre muito bom te ouvir. E, pessoal, devido ao adiantado da hora, nós não teríamos espaço para perguntas, então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrado o painel.
Convidamos para fazer a entrega das lembranças do evento o vice-presidente da AEAMU, senhor Felipe Azolim Bastos da Silva.